Olá, querido irmão, querida irmã, você que é seguidor, você que acompanha a comunidade católica Obra de Amor, que nesse momento o Senhor possa nos fazer meditar sobre a sua palavra e que essa palavra seja para nós um verdadeiro sinal de esperança. Que essa palavra possa adentrar no nosso coração e transformar o nosso dia, transformar a nossa vida, para que nós possamos, realmente transformados, sermos mais próximos, mais íntimos, mais semelhantes a Cristo e também mais obedientes a Ele. Ó bom Deus, que apesar de nossa pequenez, dai-nos um coração cheio de amor por Ti e pela Igreja, para que, amando a Ti, possamos também amar todos os nossos irmãos. Pedimos também que o Senhor inflame em nós o carisma missionário pela presença do Espírito Santo, para que possamos percorrer a terra seguindo os passos do Senhor. Hoje, nessa semana de Natal, na quinta-feira da 8ª de Natal, nós, na primeira leitura, a Santa Igreja nos dá como alimento espiritual a passagem da primeira carta de São João, capítulo 1, capítulo 2 da primeira carta, do versículo 3 ao versículo 11. E essa passagem é tão rica que eu peço que nós possamos meditá-la e possamos lê-la assim para saborear e ao mesmo tempo sermos transformados por ela. Caríssimos, para saber que conhecemos Jesus, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. O critério para sabermos se estamos com Jesus é este: quem diz que permanece nele, deve também proceder como ele procedeu. Caríssimos, não vos comunico um mandamento novo, mas um mandamento antigo que recebestes desde o início. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. No entanto, o que vos escrevo é um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, pois que as trevas passam e já brilha a luz verdadeira. Aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. O que ama seu irmão permanece na luz e não corre perigo de tropeçar. Mas o que odeia o seu irmão está nas trevas, caminha nas trevas e não sabe aonde vai, porque as trevas ofuscaram os seus olhos. Para nós que cremos, esta é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Estamos ainda na celebração do Natal e nós, como cristãos, não podemos celebrar o Natal da mesma forma como aqueles que não creem. E mesmo aqueles que dizem crer, mas quantos de nós, infelizmente, vivenciam essa época de Natal de uma maneira como se não crescem, como se não acreditassem. Nessa época, infelizmente, vemos muita opulência, muito apego ao materialismo, nos bens materiais, imposições. Como isso é ruim e prejudicial à nossa vivência de fé. Porque se nós nos atermos ao exemplo de Cristo, a manjedoura não era de Cristo. Cristo não tinha um lugar para se dizer seu para nascer. E até mesmo fazendo um paralelo com o Calvário, a única coisa que era sua era a cruz, que ele assumiu, porque a cruz não pertencia propriamente a ele, mas sim àqueles que eram condenados pelo pecado, ou seja, eu e você. E depois, o sepulcro também não era dele,
tomaram daquele sepulcro porque para que não ficasse exposto na época da Páscoa dos judeus. Então, nem a manjedoura e nem o sepulcro eram dele. E nessa época de tanto apego, de tanta opulência, de tanta ostentação, quantas vezes nós vemos e nós mesmos somos levados por essa onda de materialismo e deixamos praticamente em todos os momentos o Cristo, o menino, aquele que se desapegou totalmente da sua condição divina para se fazer homem. Da sua condição divina, pois ele, como Deus, existia desde todo sempre, era adorado pelos anjos, no mais alto dos céus, na glória perpétua. E ele, sendo Deus, como diz São Paulo em um dos seus hinos, e nos Colossenses, se desapegou da sua forma divina, do seu status divino, da sua condição divina, para se igualar a nós que somos criaturas. Ele não deixou de ser Deus, mas toda aquela glória, todo aquele, entre aspas, privilégio, para que possamos entender bem, ele se desapegou para vir à nossa condição de seres humanos. E essa passagem vai reforçar e renovar a necessidade que eu e você temos de nos desapegar da ostentação, desapegar de nós mesmos, para que Ele seja o centro, para que Ele seja a razão, para que Ele habite o centro do nosso coração. E não é possível que amamos a Cristo e não amemos os nossos irmãos, como diz a Sagrada Escritura, porque o amor ao irmão, também amamos o Cristo que há nele, também amando nesse exercício árduo, difícil, somos chamados ao sacrifício de deixar um pouco de nós, para que em prol de um bem maior, que é o Senhor, possa se estabelecer como Rei e Senhor de nossas vidas. E é interessante vermos que a passagem fala que nós devemos seguir os seus mandamentos. Cristo também deixou seus mandamentos porque Ele é Deus. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amando a Cristo em primeiro lugar, claro, porque Ele é Deus, e todos os mandamentos se resumem a esses dois: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós somos desafiados a exercer esse sacrifício, a exercer essa doação. E nós, como cristãos, e nós, como católicos, devemos ter a honestidade de não mais mentirmos, como se nós não tivéssemos a obrigação, ou como se nós acolhêssemos apenas aquilo que convém da Sagrada Escritura ou da doutrina da Igreja. Há alguns dias atrás, eu vi eu não sei se a denominação correta seria essa, mas um sacerdote de uma outra denominação cristã, que se vale da nomenclatura católica. E se nós pesquisarmos na internet, muitas denominações que originariamente não são católicas se auto-intitulam assim para dar a ideia de uma suposta universalidade da fé. Muitas dessas denominações, elas não aceitam aquilo que a doutrina católica propõe como certeza de fé. A autoridade ao Papa, os dogmas, a fé na Santíssima Eucaristia. Não adotam como norma disciplinar o celibato dos padres, por exemplo. Mas é interessante ver que ele fazia um post falando de um suposto desrespeito, porque alguém havia contestado e mostrado que aqueles que não comungam plenamente da fé católica não poderiam ser chamados de católicos.
e ele dava os argumentos dele. Mas enfim, primeiro nós vemos que nós vivemos numa época de culto ao egoísmo, onde o eu se sobrepõe a tudo, inclusive se sobrepõe a Deus. Porque muitas vezes eu acolho Deus como uma conveniência. E hoje, vindo para cá para fazer esse momento, me questionava de quantas vezes eu sobreponho os meus caprichos, o meu egoísmo, as minhas vontades à vontade do Senhor. Porque se eu falo que amo a Deus, que eu creio em Deus, que amo Jesus, que amo o Espírito Santo, mas não sigo os seus mandamentos, a palavra é clara: eu sou um mentiroso. Eu e você hoje, nessa época de Natal, merecemos ser chamados de mentirosos por não aderir, por não sermos obedientes à vontade desse Deus que deixou tudo, absolutamente tudo, toda a sua glória divina no céu, para revelar a sua glória aqui na terra, a nós tão pequenos e tão frágeis, e ao mesmo tempo na certeza de que seria aqui tão incompreendido. Compreendemos essa natureza divina e acolhemos a ponto de dizer que é a razão de nossa existência? Que nesse Natal, porque ainda é Natal, de tão grandiosa festa, dura vários dias, que eu e você tenhamos a coragem de proclamar que amamos a Cristo, mas que somos verdadeiros porque acolhemos os seus mandamentos. Querido irmão, querida irmã, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, ative as notificações, compartilhe para que a palavra seja no coração de cada pessoa que ouvir o sinal de esperança dado, não por mim, mas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, Deus abençoe e um Feliz Natal.